Nada na internet me abala. Eu tenho visto muitas notícias que têm deixado os nervos do gado, da manada, aos frangalhos. A NASA informou, primeiramente, que um meteoro iria se chocar com a Terra, fazendo o que aconteceu há milhões de anos atrás, quando houve, quem sabe, a extinção dos dinossauros. Não me abalou, não. Desde que eu me entendo por gente que na internet passa que o meteoro vai passar raspando a Terra. Sem nenhum problema. Fica à vontade. Mas agora, esse meteoro, ele vai de encontro à Lua. Será que pode tirar a Lua de sua órbita? Aumentando assim a fúria do oceano? A NASA, que monitora, disse que não é suficiente para tirar a Lua de sua órbita. Podem dormir tranquilo. Aí no outro dia, a notícia: a Terra vai se partir ao meio. Nunca houve antes, milhões de anos aqui, e nunca se partiu antes. Vai se partir agora. Os evangélicos que prostituíram a tribuna para a política em 2022 e que vão prostituir novamente em 2026, falam do apocalipse do mundo. Aviões que caem do nada. Tsunami, mares que avançam. Já se ouvem passos de um Deus que se aproxima. Isso não me abala, não. Agora, quando vem passando o meu filho e eu vejo o advogado influência digital com mais de 2 milhões de seguidores, tratando uma menina como se trata alguma coisa, nenhum animal se trata daquela forma. Porque se você maltratar animal, você pode ser preso. E aí a cena é a menina caindo, que é o que nós podemos ver no vídeo. Ela agarrada em um negão 3 vezes o tamanho dela, homem das cavernas. E aí, muito sangue, ela se machucou na queda. 2 baba-ovo, um baba-ovo vem, dá a bolsa a ela, isso o negão segurando, o João Neto, advogado, segurando nas goelas dela. E ela desfalece. São as cenas que tem. Ele em nenhum momento tem qualquer gentileza para com ela. Outro baba-ovo vem, xeleléu, puxa saco, ele limpa o chão do sangue da vítima, da mulher. Os advogados de João Neto, Alagoas está de parabéns. Alagoas está de parabéns. O camarada tem fotos de frente do poder judiciário. Negão. Parabéns, Alagoas. Negão, os advogados já vão em defesa. Não foi ele não agrediu ela. Não agrediu. Foi ela que meteu a cara na mão dele. O Zé de Pios esperando aí o desfecho. O negão tem influência, os advogados já estão lá. A OAB não se pronunciou. A gente só se pronuncia em relação ao advogado quando ele está no exercício de sua função. Então a gente se pronuncia. Silêncio. Os advogados, como os policiais, são uma família, disse um advogado amigo meu. E a menina quem é?
É alguém? Tem na família alguém? Quem é a menina? Ou como dizia aquele cantor de reggae, eu sou ninguém que não tem ninguém. Se jogou, esperou o contato veio. Merece cartão amarelo, vão dizer os Red Pill, quando o resultado sair, porque o advogado foi preso, mas já vão pedir habeas corpus e depois vai ser comprovado que foi a menina que agrediu ele. Foi a menina que faltou com gentileza a ele. E aí o movimento Rede Pio, que antigamente era conhecido como os chifrudos, porque eu me lembro que até 2018 não havia esse movimento. Se falava disso. Vivia nas cavernas, nos esgotos da internet. Vivia na Delpionet, na Darknet, no esgoto net. Mas Jair Bolsonaro subiu ao poder e quando o mar sobe levanta todos os barcos, veio com ele tudo que era lixo. Jair Bolsonaro, tudo que era lixo. Todo tipo de agressor de mulher rolou. A Lei Maria da Penha. Feminicídio, crime hediondo. Parece que só fica no papel, a mulher apanha toda hora. Tá nos vídeos, a mulher sangrando. E aí a pergunta que um filósofo poderia fazer, não sou um filósofo, sou místico. Por quê? Nos dias de hoje é tão banalizado a violência contra a mulher. E não, vocês não vão estar corretos. Nós temos um livro sagrado que banaliza todo tipo de agressão contra a mulher. Pois como que pode ser essas agressões? Beatriz Dias, ela que trabalha aí na delegacia de polícia, assistente social, ela dirá que a agressão pode ser emocional, pode ser física, pode ser psicológica. Mas nesse livro aqui, todo tipo de violência contra a mulher incorre e essa porcaria chamada de livro sagrado. Começa com Deus criando o mundo, este livro. E aí colocou o casal no Jardim do Éden. Do Jardim do Éden é localizado entre 4 rios. O rio Eufrates, Pison, Geon e outro. Muito interessante que Voltaire, no livro Dicionário Filosófico, vai rir porque se ele fala das 4 afluentes desse rio, Eufrates, Geon, Pison e outro, ele diz que essa localização, esse lugar tinha 1/3 do tamanho da Ásia, 10 vezes o tamanho de São Paulo. E ele vai rir, porque Deus colocou um casal para arar a terra. Arar com quê? Com as mãos. Tinha aço, tinha pá. Qual era a ferramenta que tinha? O casal não sabia nu, era que nem um animal. Não tinha consciência, estava nu e não sabia. Lá no jardim certamente não havia inverno, verão, primavera, porque o casal não sentia frio. Andavam nus, mas não sabiam que estavam nus. E os Elohims, diga-se Deus, disse: vocês podem comer de tudo aqui. Mas daquela árvore ali, se você comer, você morre. Eva foi ver de perto. A serpente disse: coma desse fruto, essa delícia desse fruto. Toma desse fruto. Não porque Deus disse que no dia que a gente comer vai morrer.
Ellen Goldman White, no livro Patriarcas e Profetas, onde fala da criação de Adão e de Eva, diz que eles nunca tinham visto a morte de um animal, nunca um fruto apodrecia e caía da árvore, nunca de jeito nenhum havia doença. Como é mesmo que Eva iria entender? Observe o crime de Deus. Como é que Eva iria entender que se comer morresse? Porque eu e você sabe o que é morte, mas Eva nem Adão sabiam. Aí a serpente dirá: você não vai morrer. Você vai ficar semelhante a Deus, sabendo do bem e do mal. Não mentiu, comeu o fruto e deu a Adão. E depois foi que notaram que estavam nus. E tem uma conversa entre os Elohims, que os crentes ficam doidos com isso, porque Deus diz: primeiro façamos o homem em nossa imagem. Não vou fazer o homem em minha imagem, mas façamos, plural. Eles dizem que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os crentes falando. Essa história de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vai nascer somente no Concílio de Nicéia. Jesus não era santo de jeito nenhum. Não era considerado santo. Em Roma, os patrícios estavam deixando seus trabalhos, seus ofícios e indo se esconder nas cavernas, nos sítios. Isso estava minando o poderio de Roma. E Constantino, para não ficar perseguindo os próprios patrícios, resolveu oficializar a religião. Agora o cristianismo será a religião de Roma. Mas aí tinha um problema. Jesus de Nazaré tinha sido crucificado pelos romanos. Era assim a história que se havia contado. E agora, como é que se pega um criminoso e torna ele num santo? A gente precisa contar uma historinha. Como é que vai ser isso? Então começaram a criar as histórias. Os evangelhos eram mais de 500. E foi na leitura desses evangelhos mesmo que os bispos, párocos, sacerdotes e outros que eram estudados, disseram: ó, pode pegar um pedacinho desse aqui, um pedacinho desse aqui, e a gente vai criando, vai escrevendo as histórias. E foram fazendo isso. Tornaram Jesus um santo, e agora precisavam que, como ele vai ser santo? O Concílio de Nicéia resolve que ele é a segunda pessoa. Deus, Jeová, a primeira pessoa, ele, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Paráclito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Isso aí foi uma criação do Concílio de Nicéia em Roma, através de Constantino e os seus bispos. E aí foi se aceito. Hoje, quando se fala, porque o homem, façamos o homem nossa imagem, o crente pensa logo que ali mesmo aquele autor que estava escrevendo a Gênesis na Torá estava falando na Trindade. E é lógico que não estava. É lógico que um judeu que estuda a Torá, que conhece Talmud, Zohar e outros, que conhece a Kabbalah, achará isso uma coisa estúpida. Essa história de Trindade é criação de Roma. Mas vamos lá. E os deuses, os Elohim, disseram: façamos o homem nossa imagem. E depois, quando viram que a mulher, que foi criada da costela de homem, não igual a ele, mas da costela, e aí, quando perceberam, disseram: a mulher comeu do fruto.
E agora serão como nós, conhecedores do bem e do mal. É bom a gente colocar porque tem outra árvore ali que é a árvore do fruto da vida. Se eles comerem, vão ficar igual a nós. Ciumento, invejosos, covardes, os Elões. A mulher agora está sabendo igual a nós. Bendita Eva, bendita, porque nos tirou da condição de animais. O crime da consciência é o pensamento. A mulher pensou. E a partir daí se viu desvirtuada e jogada fora. Outra agressão. A expulsão. Quantos crimes contra a mulher já nós estamos vendo aqui? Vocês que fazem parte da delegacia da mulher. Vocês que estudam a Bíblia. Pois bem, a partir daí haveria uma luta na sociedade e a mulher seria propriedade do homem. Capítulo 20 de Êxodo. No sábado não trabalharás, nem tu, nem teu servo, nem teu bode, nem teu boi, nem tua mulher. Uma propriedade. O que poderia se fazer contra a mulher? A mulher não deveria aprender a ler. Iria sair ali no Pentateuco, a mulher imunda. A mulher parida, a mulher que dá a luz. Se ela der luz a uma filha, ela será imunda durante 14 dias. Ela precisando de todo amparo necessário, na Bíblia não fala quem amparava ela. Imunda será 14 dias. Hoje, quando uma irmã em Cristo dá a luz, vai todo mundo pegar no bebê, imunda. Se for um bebê ou mulher, e tá lá os irmãos balançando, imundos. Segundo Jeová, são imundos, imundos serão. Quem tocar nela será imundo, imunda. Pois bem, e se tiver um filho homem imundo, imunda será por 7 dias. Quem tocar nela no bebê imundo será. Está na Bíblia, mas isso foi no tempo do pai. Agora nós estamos no tempo do filho, mas isso está na Bíblia. Todo problema contra a mulher você vai encontrar na Bíblia. O crime de Davi com Betsabá. Betsabá, uma mulher belíssima, esposa de um dos melhores amigos, um general de guerra de Davi. Davi se apaixona por Betsabá enquanto o seu melhor amigo está na guerra. Voltou Urias da guerra, o conselheiro tinha dito a Davi: você é o rei, tome ela à força. Tomou ela à força. E aí, quando o amigo chega, não entra na cidade. Não vou entrar na cidade sem o rei permitir, e com meus irmãos em guerra. O rei, para que Urias não soubesse, entrega uma carta a ele. A carta dizia, ele iria entregar a carta, lembrando que naquele tempo ninguém tinha internet. Lembrando que nem todo mundo sabia ler. Pois Urias levou a carta do rei, Davi, melhor amigo, que tinha comido sua mulher, que estava grávida. E aí foi entregue lá ao general superior de Urias, para que colocasse Urias na frente da batalha, e foi morto Urias. Depois veio um profeta, e o castigo que Deus deu ao rei Davi é uma graça. Vergonhoso eu estou de contar.
Porque as mulheres eram propriedades. E quem quiser saber, vá na Bíblia. Aconteceu com o pai da fé, Abraão, gigolô. O pai da fé andava com Sara, que tinha mais de 90 anos, mas era jovem. E aí ele saía com essa mulher e chegava em determinada cidade, porque as cidades eram amuradas, e o rei via que Sara era formosa aos olhos, como não me pergunte. E aí perguntava a Abraão, pai da fé, ela é o que sua? Minha irmã, dizia ele, o velho. E aí o rei levava para o palácio, para o consumo dele, e Deus jogava as pragas não no velho que mentiu, jogava praga em cima da casa do rei, e o rei mandava chamar Abraão. O que foi que tu fizeste? Quem é essa? É minha esposa. Mas eu tive medo. Eu tive medo e eu disse que era minha irmã. Tem pior. Tem pior. Nesse livro aqui, tem pior. Eu não entendo como uma pessoa que é delegada de polícia, da polícia feminina, delegacia da mulher, assistente social, compreende essas coisas. Como é que entende isso? Como é que explica essa porcaria? Pois bem, aconteceu de mandar um anjo para falar de Sodoma e Gomorra. Os anjos foram lá, na casa de Ló. E aí, os homens da cidade disseram, bota esses meninos para fora. Porque os anjos tinham umas asinhas, umas rodelinhas e eu acho que vestia cor de rosa. Acaba batendo na porta, disse, bota esses meninos aí para fora, que nós vamos pintar e bordar. Aí Ló disse, eu tenho aqui 2 filhas virgens. Vai vendo. Eu vou botar ela para vocês, a cidade inteira. E vocês podem abusar dessas pessoas, dessas filhas minhas. Quando a gente pensa, a gente não gosta de ver. Porque quando apresenta Maria, mãe de Jesus, é uma mulher deslumbrante. Mas era uma menina de 13 anos, na verdade. 14 anos. Falta de vergonha na cara. Paixão de Cristo, Nova Jerusalém e outros filmes. Maria, uma menina de 12, 13 anos. Depois entrega essas meninas para vocês fazerem o que vocês quiserem. Por fim, os homens não quiseram. E aí o anjo coloca a mão, cega os homens. E o resto é história. Mas tem pior. Tem pior. Numa batalha, Jefté, quando ele olha para o campo de batalha, ele vê o número de homens que são duplicados, triplicados. E ele sabe que vai morrer na batalha. E ele ora ao Senhor e diz, se você colocar esse povo, esses hititas, nas minhas mãos, a primeira pessoa que eu chegar, que tiver as portas da cidade, eu ofereço em holocausto. Vocês não sabem o que é holocausto. Vocês só vão saber o que é um holocausto se vocês estudarem Bíblia. Se vocês assistirem o filme com esse nome, que o judeu entrava no campo de concentração, como Auschwitz, Treblinka, e só saía pelo chaminé. Esse era o holocausto. O holocausto é isso. Não é simplesmente ferir de morte, é queimar. Essa história nasce ainda na primeira família, quando a oferenda é pedida por Jeová para os 2 meninos, Abel e Caim. É dito que Abel era agricultor e ofereceu em holocausto, gente. Feria e queimava parte daquilo lá. E diz lá a Bíblia que Deus sentiu satisfeito com o cheiro da gordura e do sangue, da oferenda de Abel. Um orgasmo. Acontece aí, por isso que isso aí iria justamente inspirar Hitler no holocausto de milhares e milhares de judeus. Então, Jefté disse, se eu chegar em casa, eu ver isso aí, nas portas da cidade, eu ofereço em holocausto.
Essa é uma das passagens mais vergonhosas da Bíblia. As pessoas luciferianas perguntam, mas por que o senhor lê a Bíblia? Porque é com a Bíblia que você refuta a Bíblia. É com veneno de cobra que você faz o antídoto da cobra. É com veneno do escorpião que você livra alguém do veneno do escorpião. É com veneno do próprio bicho que você mata ele. O cristão que vier conversar merda na minha casa vai engolir a Bíblia. E aí, quando o Jeff vence, quando ele chega nas portas da cidade, a filha dele, uma menina moça, vai encontrar, sai dançando. E o pai diz, ai de mim, porque agora eu vou ter que dizer para ela. Chega para a menina e diz, você está alegre, mas eu prometi ao Senhor que eu vou oferecer a primeira pessoa que sair ao meu encontro. Era só uma menina que esperava o pai há muito tempo. Você vai ter que ser oferecido em holocausto. E a menina pede ao pai que deixe chorar a sua virgindade. Está lá na Bíblia. E diz, me dê 30 dias para eu chorar. Imagine os dias passando e cada dia que passava, o horror dessa menina ser oferecida em holocausto. E na Bíblia diz que passado o tempo que a menina pediu, Gideão fez como o Senhor havia lhe pedido. Isso acontece. Isaac era homem. Quando Abraão lançou o cutelo sobre ele, a mão do anjo de lá segurou. Abraão, tu és foda, porque tu não negaste o teu filho, o teu próprio filho, mas a filha de Jefte era mulher. Não houve anjo nenhum para salvar. Nenhum. Então você que não entende, não sabe como era então na época de Jesus de Nazaré, você precisa pegar de JJ Benítez, Operação Cavalo de Troia, volume 1. Mas se você quiser, pode ler o 2, 3, 4, pode ler o quanto você quiser. Você vai ver como as mulheres eram usadas. Você vai ver como eram utilizadas as ervas amargas para saber se uma mulher tinha culpa ou não. Você vai ver em detalhes, já que você não consegue ler a Bíblia, todos os crimes de Deus contra a mulher. Crimes verbais, psicológicos, físicos contra a mulher. Porque a mulher que era achada e está lá numa das passagens bíblicas, houve uma mulher que foi achada em adultério. E ela foi levada até Jesus porque deveria ser apedrejada. Mas por que a mulher? E ela adulterou com quem? Com o robô de Elon Musk? Cadê o adúltero? E ele estava ali certamente. Era uma armadilha. Diz os evangélicos para Jesus. Você vê como é a cabeça deles tinha uma viseira. Aquilo ali não era para dar fim a uma vida de uma mulher. Era para testar a sabedoria de Jesus, o Santo Amado. E ele disse, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Jesus completamente misógino. Uma vez foi levado para uma festa pequena e não era como a gente vai hoje em dia. Não era de ônibus leito, não era de Uber, não era de motinha. Era em cima de camelo, de burro. E é dito lá no Novo Evangelho que Jesus, que os pais deram por falta de Jesus, mas eram tanta gente e tinham tantos amigos que eles diziam, foi 3 dias, mas ele deve estar, como ele é levado, ele deve estar na caravana de fulano. Foram lá na caravana de fulano e de Sicano e de Beltrano, e a mãe entrou em desespero, porque mãe é mãe. Voltou a mãe, voltou o pai, José.
e leva na cara de Jesus: você não sabe? Olha, ouro, que eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai que está no céu. Mas você não, José. É meu Pai que está no céu. E depois Maria. E ele: mulher, o que é que tens contigo? Que tenho eu contigo? Em certa passagem, os discípulos dizem: lá vem tua mãe e teus irmãos. E ele responde: mãe e irmãos são aqueles que seguem meus mandamentos. Mas me diga mesmo, nos dias de hoje, um camarada falando isso da mãe, não tem nada a ver com a mãe. Imagine o cara entrar totalmente mal em relação à mãe e os presos souberem. Ofendi a mãe, deu na mãe, porque todo preso teve uma mãe, ninguém nasceu de um ovo. Mas os crentes normalizam isso. Toda hora a gente vê violência contra a mulher. Ah, porque Jesus se lembrou, ele era tão amoroso, que disse: João, eis aí tua mãe. Quando ele estava crucificado, era puro amor. Ninguém olha a falta de respeito do santo inventado por Roma em relação à sua mãe. Então, a Bíblia influenciou por milhares de anos a luta contra as mulheres. A caça à bruxa foi escrito por 2 dominicanos. Você não sabe o que é dominicanos e acha bonito, mas Doni quer dizer Deus e canes quer dizer cães, os cães de Deus. Eles escreveram um livro terrível, que é chamado Maleus Maleficarium, o martelo das feiticeiras. E a partir daí começou a caça às bruxas. Você precisa mandar buscar livros sobre torturas. Eram torturas realmente diabólicas em relação às mulheres. O que acontecia de violência contra as mulheres, o que aconteceu durante 300 anos de perseguição da igreja às bruxas. Você não quer saber, ou você não tem condição de saber. E você não tem condição de saber porque você é burro, é burra. Qual é o seu problema? Você sabe o que aconteceu com os escravos devido a bulas comungória que o Papa mandou que aqueles negros deveriam vir como bestas para as terras holandesas, portuguesas e brasileiras e outras? Você sabe o que faziam com as negras? Leia Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1, volume 2, volume 3. Os crimes de Deus contra a humanidade. Os crimes de Deus contra a mulher. Você sabe o que aconteceu na última Copa? Copa do Mundo. Lá naquele país árabe. As mulheres chorando no campo de futebol porque era a primeira vez que podiam ver aquilo. Você sabia que em alguns países, somente em alguns países, as mulheres foram levadas à condição de que tem alma? Porque antes era igual a cães, gato, cachorro. Mulher tem alma. Cazaquistão, Hindustão. Assim, você sabe o que acontece com a mulher? Nos países árabes, onde Alá, através do Corão, comanda. Você sabe que a esposa de Maomé foi violentada por ele com 9 anos? O que é que você sabe? Você é defensora dos direitos da mulher, leva essa merda na mão. E leva o Corão. É muito difícil
se livrar da violência contra a mulher, contra o negro, porque a Bíblia autorizava, porque o Papa autorizou, porque foram 300 anos de escravidão, foram 300 anos de caça às bruxas. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos, Donald Trump? Essa calamidade que acontece. A cada eleição tem a sombra de Donald Trump. Você sabe o que é que o ocultismo fala a respeito de como vai terminar os Estados Unidos da América? Então, entendo eu, filho de mãe narcisista, irmão de irmã narcisista, que há entre as mulheres seres diabólicos, como há também entre os homens. Mas nada é tão agressivo a si mesmo. Há homens de verdade, de alto valor. Há agressão contra a mulher. É infinitamente terrível. É hediondo. É asqueroso. Você vê um homem 2 vezes maior do que uma mulher, com quem ele se relaciona, batendo na mulher. Eu, desde cedo, sempre tive um contato muito íntimo com mulheres. Aqui na minha casa não tem um birilo que não tenha influência ou tenha sido presente de uma mulher. Passou pela minha vida agora há pouco e ainda é presente a maior sacerdotisa que eu já conheci, Lakshmi Premadeva. Magnífica, maravilhosa, 7 anos ao meu lado. Não seria eu o ocultista que sou, não seria eu o homem que sou, sem o delicado heroísmo de Lakshmi Premadeva, minha sacerdotisa. Minha joia maior, minha vida, meu carinho. Passou na minha vida mulheres magníficas, mulheres problemáticas. Passou por minha vida Évora Plemanamu, sobrinha, criada no meu colo. Depois revoltou-se. Teve as razões dela, não nego. Passaram mulheres fabulosas. Tem agora mulheres fabulosas me seguindo. Tem Prema Sayananda. Tem Cidinho. Tem Cleo. Tem mulheres magníficas que me arrodeiam. Mulheres que eu não poderia viver sem. Eu nunca vivi sem mulheres. Mulheres que cantam minhas canções e que leem meus livros. Mulheres que ouvem minhas preces e que choram comigo. Sim, tive mãe difícil, irmã terrível. Tenho uma irmã que quando eu estava doente eu tive um problema muito sério de saúde. E aí minha sacerdotisa que estava viajando ligou para minha irmã, que trabalhava aqui perto. Meu irmão está numa situação difícil de saúde. Eu liguei para ele, ele não me respondeu e todo dia ele me respondia. Eu estou longe, eu estou em Sanharó. A minha irmã, que é santa em Jesus Cristo, a minha irmã, não veio. Aí surgiu uma sobrinha dela lá de São Paulo, que veio da Espanha. Ela pegou o avião, danou-se para São Paulo. Passou 15 dias lá. A minha irmã querida, a minha irmã guardião
guardiã, porta-bandeira da Igreja Adventista, diaconisa. A minha irmã que tentou suicídio 3 vezes, santa em Cristo, não veio visitar o irmão e nem ligou para a família nenhuma. Pode morrer que nem um cachorro. Mas não morri. Então eu tenho essas mulheres terríveis. As terríveis são as da minha família. Foram as mais difíceis. Mas foram as mulheres que me acolheram. E eu estou há 7 anos na Via Tenebrosa. Fundamos agora o projeto Filhos de Caim. Nós vamos estar de olho nos fascistas. Nós vamos estar de olho nos agressores de mulheres. Nós vamos estar de olho naqueles que destroem templos de candomblé, de umbanda, de quimbanda. São chamadas minorias. Parece que é porque tem pouca gente, não é não, é porque não é representado no Congresso. O inelegível diz que se fosse eleito entregaria o Brasil aos Estados Unidos da América. O que Donald Trump fizesse, ele aqui batia com a cabeça, desse jeito. Jair Bolsonaro abriu, ele sendo agressor. Eu tenho diversos vídeos. E eu me sinto culpado, essa culpa eu carrego. Eu botei aquela cachorra no poder. Eu fiz campanha, camisas, boné. Eu botei aquela coisa no poder. Essa culpa, esse remorso, essa vergonha eu carrego. E a porta do hospício que ele abriu, quem fechará? Em todo debate ele agredia. Na Rede Globo ela agredindo as mulheres, as candidatas. E durante todo o tempo que ele foi presidente. Esses agressores sabem da impunidade. Isso no governo Lula. Imagine vocês no retrocesso do governo Donald Trump nos Estados Unidos da América e depois no Brasil. Então, por que é que o agressor não tem medo? Porque tem certeza da sua impunidade. Porque isso é bíblico. A mulher se curve a seu marido, porque assim como Jesus é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. A mulher não tem cabeça. O cristianismo prova claramente. O homem é a cabeça da mulher. E como enxameia de mulheres que idolatram esses pastores, que pregam a escravidão feminina e que elas aceitam de bom modo. Como elas estão lá pulando, tocando tambor, falando em línguas. Essa praga do evangelismo só tem a crescer. E a misoginia, a violência da mulher não adianta. Contra a mulher nem adianta, porque é no Congresso que se decide. Decidiram, agora há pouco, não sei se passou, que a mulher que for violentada e fazer um aborto, ela será condenada. Absurdo. O Congresso, bancada evangélica, decidiu essa porcaria. E aí eu vi uma mulher inteligente com 10, 12 diplomas defendendo essa porcaria. Uma mulher dessa tem que namorar e casar com um terraplanista mesmo. O indivíduo que só se sustenta sexualmente na base de Viagra e Tadalafila. Um homem metade
que fique dentro de casa enquanto ela saia para lutar, batalhar e ganhar seu dinheiro. Uma mulher dessa não merece mais do que isso. Porque ela está vendo todas as injustiças, é conhecedor de tudo e normaliza as ações através dos pastores, os grandes pastores, que estão cada vez mais milionários. E elas dizem: ah, mas não é a igreja que salva, é Jesus que salva. Mas quem comanda as igrejas são os pastores. Os nazistas diziam: ah, nós estávamos apenas cumprindo ordens. Esse negacionismo em relação à doença que acontece com os alcoólatras, os violentadores de mulher, com os punheteiros, e vai acontecer com os agressores. Eles não têm medo, porque eles estão fundamentados na Bíblia. A mulher não pensa direito, ela me apanha. Me apanha. E a gente vê pastores fazendo o demônio, violentando mulheres, pintando o CEP. Teve um pastor que estava filmando alguma coisa e a mulher não soube filmar direito. Ele lá, com a câmera ligada, ele deu um tapa na mulher e voltou para dar continuidade. É o homem que Deus guarda. E é isso. O agressor, porque o agressor não teme nada? Pela impunidade. O advogado José Neto vai provar que foi ele o agredido. Como Donald Trump prova que foi a Ucrânia que invadiu a Rússia e não o contrário. Essas pessoas podres, frias, cruéis, esses assassinos em sociedade. E é isso. E você achando que justiça é para todo mundo. Daqui uns dias você vai ver que o negão vai estar solto. É prava, negão. Apronta, negão. Porque já foi visto outra vez que a mulher foi hospitalizada. Eu tô falando aí da Andreina. Já tinha sido hospitalizada por violência doméstica. Nenhuma levanta a voz. Cíntia ainda fala da língua portuguesa. Deveria pensar em defender a mulher. Não tem o vídeo de Cíntia defendendo uma mulher, fora aqueles que ela fez por educação, porque as feministas socorreram. Então é isso. Esse é o mundo que eu e você vive. Mulheres defendendo isto e sendo vítimas disso, porque elas não conseguem, elas lêem isso aqui, mas elas não conseguem entender que são as ideias que movimentam o mundo. Se Jesus disse que tenho eu contigo, mulher, uma mãe, se Jesus disse, quando o discípulo falaram, lá vem tua mãe, teus irmãos, e ele se nega, o que é que a gente pode esperar dos outros evangélicos? O que é que a gente pode esperar dessa mundiça que em 2025 vai prostituir a tribuna santa, sagrada, onde grandes homens pregaram o evangelho, onde mártires famosos, inclusive nos Estados Unidos, como Luther King. A tribuna que já foi assomada um dia por Nelson Mandela. E eles vão prostituir isso gratuitamente, a favor de novo do inelegível, o do nazista aí, Tarcísio. É por isso que eles agridem as mulheres. Por que é que o agressor não tem mais nada? A certeza da impunidade.